Queridos, a paz do Senhor para todos, amém. Vamos para mais uma aula do nosso Cetadem. Aos colegas, alunos e irmãos da turma dos profetas maiores que iremos estudar a partir de agora, nossos 5 encontros, culminando no final do 5º encontro com as nossas avaliações. Não preciso de apresentações, todos já me conhecem, presbítero Valdo, o vosso servo, amém? Muito bem. Meus queridos, no nosso livro, nós vamos estudar os profetas maiores e o nosso autor do livro, o irmão Carl Gibbs, na sua proposta, ele faz uma divisão para que nós possamos examinar os escritos de 3 grandes profetas. Os profetas das promessas, Isaías, o profeta da coragem, Jeremias, e o profeta das visões, Ezequiel, certo? As profecias transmitidas por estes homens de Deus não somente formam a base de muitas doutrinas do Novo Testamento, tal como salvação, cristologia, escatologia, mas também, queridos, proporcionam uma abundância de verdades espirituais muito relevantes à nossa geração da atualidade. Apesar desses livros serem tão importantes e vitais quanto as doutrinas básicas da igreja, às vezes são quase que ignorados por muitos pregadores e ensinadores da nossa época. Isaías é bastante citado por pregadores, mas geralmente sem o conhecimento completo da mensagem do livro que traz o seu nome. Só em passagens isoladas são utilizados por alguns pregadores. E nesse estudo, nós vamos examinar cuidadosamente esses livros, enfatizando o seu contexto histórico e a sua mensagem geral. Nós temos aqui na página 182, eu quero que vocês observem bem, tem um quadro com a cronologia de atuação dos reis e dos profetas que estudaremos nesse livro. De antemão, já peço para vocês darem uma olhada, certo? E cada livro dos que nós vamos estudar tem as suas particularidades. Por exemplo, o livro de Isaías, o profeta das promessas. O que é que diz o nosso comentarista acerca do livro de Isaías? A mensagem dominante do livro de Isaías é a promessa da vinda do Messias, Cristo Jesus, o nosso Senhor. No início do livro, o profeta fala do grande Emanuel que nascerá de uma virgem. E na sequência, Isaías prediz o ministério de Cristo, sua morte e o seu glorioso reinado eterno. Já no livro de Jeremias, o profeta da coragem, conhecemos mais da vida pessoal de Jeremias do que de qualquer outro profeta. Suas profecias são como um diário pessoal. Ao estudarmos esse diário, deparamos com o retrato de um homem de Deus que enfrentou tumultos, sacerdotes hostis, reis pecaminosos, todos se dizendo portadores da mensagem de Deus. Muitas vezes, desanimado e em perigo de vida, o profeta, de forma corajosa, continua a pregar até a sua morte. O outro lado da personalidade de Jeremias, diz aqui nosso autor, enfoca a segunda classe de suas profecias, Lamentações, onde nós vemos um homem brando, um homem compassivo, que banhou com lágrimas e orações cada mensagem de julgamento divino que predizia. E o profeta Ezequiel, o profeta das visões, um terço da mensagem de Ezequiel é composto por visões e os outros 2 terços por sinais e parábolas. Por esta razão, o livro de Ezequiel é notoriamente difícil de se compreender, principalmente para estudantes novatos no campo da Bíblia. Por quê? Ele se torna mais compreensível quando estudamos seu contexto histórico, o que proporciona muitas verdades espirituais e lições para as nossas vidas na atualidade. Outro sim, ao compreendermos corretamente as profecias de Ezequiel, as mesmas se tornam instrumentos inestimáveis para a compreensão de muitas porções do Novo Testamento.
especialmente do Apocalipse. Então, esses profetas que nós iremos estudar, eles trazem cada um uma mensagem de forma bem didática em duas partes. A primeira advertindo sobre o julgamento do pecado e a segunda vivando a esperança e encorajando os corações arrependidos. A primeira parte da mensagem de Ezequiel, ela claramente, certo, era definida na sua comissão. Deus o chamou como atalaia para a sua geração e como atalaia ficou responsável para advertir o pecador e o desviado sobre o julgamento divino que se haveria de vir. Nós vemos isso no capítulo 3, versículo 18 do livro de Ezequiel. Já a segunda parte da mensagem é vista em resumo na segunda comissão de Isaías, quando Deus disse a ele que anunciasse a Sião as boas novas. Enfim, nós vamos estudar esses três homens de Deus, esses três profetas, cada um nas suas particularidades. E a aula de hoje, deixa eu adiantar aqui, glória! Vamos falar sobre o profeta Isaías, o profeta das promessas. Logo na página 3, na introdução, na lição do número 1, nosso comentarista, irmão Gibbs, ele diz assim: Isaías contém mais promessas a respeito de Cristo do que todos os demais livros do Antigo Testamento. E o próprio Cristo frequentemente citava trechos do livro do profeta Isaías. De fato, ele cita uma das promessas messiânicas desse profeta na sua primeira mensagem. Quando você vai ler na Bíblia Sagrada, na Holy Bible, quando você vai ver lá em Lucas 4, versículo 18 e 19, você pode comparar com Isaías 61 e 2, que é Cristo citando o profeta. E outra coisa, diversos aspectos da vida e ministério de Jesus são ressaltados nas promessas de Isaías. Nós temos aqui na página inicial, a página 3, pelo menos 12 das profecias alistadas por Isaías, que teve o seu cumprimento no Novo Testamento. Página 3, vou dar um zoom aqui para vocês, nós temos aqui, certo, as 12 promessas. Então vocês vão pegar na página 3, no livro que nós vamos estudar, para fazer esse acompanhamento. Palavra-chave no livro de Isaías: salvação. Isaías 66 capítulos, 1292 versículos. O homem é mensageiro de Deus. Queridos, nós vamos começar na página 5, falando sobre os profetas do Antigo Testamento. Meus queridos, nós estamos estudando nesse contexto profético, histórico, dos profetas maiores, e algumas novidades veio para o meio teológico quando da descoberta das urnas de Qumran. Então lá foram encontrados naquelas urnas, nas cavernas do deserto de Qumran, 21 exemplares do livro de Isaías. Então tem aí um gráfico mostrando para vocês algumas dessas passagens ou exemplares que foram encontrados, e quem quiser, eu aproveito a oportunidade para indicar a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela vai dar subsídios para você entender melhor essas urnas encontradas, os livros encontrados lá em Qumran. Nós vamos ver aí pelo menos 21 exemplares do livro de Isaías nós encontramos nas cavernas. Adiante. A divisão. Queridos, nós temos, pelos anciãos e pelos homens de Deus que fizeram a divisão dos livros do Antigo Testamento, nós temos aí a divisão histórica da Bíblia. No que tange ao Antigo Testamento, nós temos aí as suas repartições. Nós temos os 5 primeiros da Bíblia, que são o Pentateuco, ou a lei, a Torá. E para os irmãos, só um momento aqui que eu vou pegar aqui a minha Torá para mostrar aqui para vocês. Se os irmãos quiserem
depois adquirir, eu indico aí, ó, a Torá comentada, né? Somente a lei, só o Pentateuco comentado, e a edição aqui é bilíngue, hebraico e português, recomendo para vocês, tá certo? Primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos aqui o Pentateuco, depois nós temos, né, os livros históricos, que são 12 livros, partindo de Josué até Esté. Temos os livros poéticos, que são 5 livros, Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Jó. E temos os profetas, dividido, aí na página 5 do livro, dividido, certo? Esses 17 livros divididos em dois grupos, certo? Não, no geral, de Isaías até Malaquias, todos esses livros são tidos como os livros proféticos. E os eruditos dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo, composto de 5 livros, que é o que nós vamos estudar, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E esses foram denominados profetas maiores. E o segundo grupo, composto por 12 livros, está aí no quadro: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, como profetas menores. Agora, deixar bem claro, a distinção que há entre profetas maiores e menores não é porque uns foram maiores do que outro em respeito, né, em algum tipo de sabedoria, não. É somente pelo número de profecias que foram proferidas, certo? Alguns proferiram mais números de profecias e outros um menor número de profecias. Por isso que os eruditos dividiram em maiores e menores. Nós vamos estudar nesses 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, está dentro de Jeremias e Lamentações, e vamos estudar Ezequiel. Daniel iremos estudar em apartado, com a disciplina Daniel e Apocalipse, tá bom? Agora, o ministério desses profetas. O nosso irmão Gibbs, o autor do livro, do nosso estudo, ele fala que a palavra mais comum usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi. Nabi. Deixa eu adiantar aqui para vocês, certo? A palavra profeta é Nabi. Em hebraico, esta palavra refere-se a um porta-voz ou arauto. Já a palavra grega usada é profetes. Agora, ambos têm o mesmo significado, tanto profetes como nabi, composta pela palavra pro, que significa diante, femi, significando falar, e a função do profeta era antecipar os juízos de Deus aos homens. Muito bem. Adiantando, meus queridos, esse termo em grego chamado profetes ou profeta, veio significar alguém que prediz o futuro. Mas antes, queríamos aqui só ressaltar para os irmãos que é de forma ocasional. Ocasionalmente, os profetas prediziam o futuro. Mas houve profetas que não fizeram isso. Por exemplo, Abraão. O Abraão, ele não fez isso, certo? Ele não predisse o futuro. Então, essa função de antecipar o juízo de Deus, de falar sobre o futuro, certo? Era ocasional, não era regra, certo? Alguns profetas não predisseram futuro algum. Então, de forma bem didática, nós vamos aqui tratar o termo Nabi ou profetis como alguém que anuncia a mensagem de Deus, tá certo? Porque já que Abraão também era profeta e não prediz o futuro, então nós vamos aqui dizer que todos os profetas tinham a função específica de predizer o futuro. Não. O que os profetas, certo, de fato fazem é anunciar a mensagem de Deus. Amém? Vamos adiante. Os propósitos de Deus através dos profetas, diz o nosso comentarista: entregar a mensagem divina de advertência da última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença os conduzia à perdição,
julgamento e ira de Deus. Os profetas eram enviados por Deus, né, basicamente com três propósitos distintos: entregar a mensagem, como nós vimos aí, tá certo? Os profetas eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdócio. Nós vemos aqui no texto sagrado Deus tendo desejo que o povo o servisse. Jeremias mesmo observou isso, que os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Jeremias 2:8. Então, o profeta menor Oséias, ele diz no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E para, de forma suplementar, esse ensino que era negligenciado pelo sacerdócio, porque os sacerdotes eram ofícios passados de geração a geração. Enquanto tinha um sacerdócio que tinha intimidade com Deus, que buscava a Deus, que falava em nome de Deus, e alguns não tinham esse compromisso. Portanto, Deus envia profetas para suplementar esse ensino que foi negligenciado pelos sacerdotes. E o terceiro propósito de Deus enviar os profetas foi para fazer o povo ver o plano completo de Deus para as suas vidas. Algumas pessoas diziam que Deus não tinha poder suficiente para libertar o seu povo. Os profetas, de forma veemente, bradavam dizendo que nada disso era verdade. Lembrava o povo que Deus permanecia onipotente como sempre. Permitia sim o cativeiro porque o povo é quem era desobediente. Nesse diapasão, na época dos profetas, nós temos aqui um quadro que está no livro na página 7, que é um quadro da época dos profetas. Lembrando, os profetas na nossa Bíblia não aparecem em ordem cronológica. Você vai ver aí alguns profetas lá na frente e outros lá atrás, mas não quer dizer que isso seja a forma cronológica da ação desses profetas. Para tanto, eu indico a vocês a Bíblia de estudo em ordem cronológica, para vocês terem essa ideia de como era o tempo de cada ofício, de cada profeta. Nós temos aí a época dos profetas, nós temos aí na crise assíria, aqui sim no quadro está em ordem cronológica, nós temos Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Na crise babilônica, Naum, Jeremias, Sofonias e Abacuque. E na crise do cativeiro, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ambos na sua ordem cronológica, quando aconteceram os fatos. Se vocês prestaram bem atenção, vai ver que não aparece aí Obadias, Joel e Jonas, porque os seus ministérios ocorreram bem antes dessas crises. Por isso que não aparece nenhum deles aí nesse quadro, apenas das crises que aconteceram. De forma didática, nós temos aqui, na página 8, de forma didática, vocês vão ver as crises aí como ABC. A crise assíria, a crise babilônica e a época do cativeiro. Bem, a letra A na Síria, na crise da Síria, o profeta Isaías, que foi desde 744 até 695 a.C., durante o tempo de Isaías, Deus usou a Síria para disciplinar o seu povo. Os assírios ocuparam a região da atual Iraque e Síria. A capital era Nínive. Experimentou um avivamento há cerca de 100 anos antes, no dia do profeta Jonas. Aí depois entrou em declínio mais uma vez espiritual, e a história confirma que esse avivamento de fato mostrou que a nação em certo tempo desistiu de praticar o politeísmo, e depois volta, abandona o Deus único e verdadeiro e volta a seguir o politeísmo e a idolatria. Esse avivamento não durou muito, pois os assírios aos poucos retornaram a sua vida pecaminosa e cruel. Teve um rei chamado Tiglat-Pileser III. Esse rei, sob a sua liderança, tá certo? A Síria passou a aniquilar todas as outras nações do mundo civilizado de então.
E após conquistar uma nação, o que a Síria fazia? Exigia total sujeição e pagamento de grandes tributos. E se a nação viesse a se revoltar, os líderes eram transportados a um país estrangeiro, né? É o que aconteceu na primeira leva do cativeiro. Eles tiravam proveito de tudo isso, gerando confusão e a total falta de nacionalismo nas suas terras conquistadas. No slide aí vocês têm a profecia, leva o nome do próprio autor e profeta Isaías. Era um aristocrata de nascimento, bem formado, erudito, estadista, escolhido por Deus em Jerusalém e profeta por excelência, ao ponto de ser chamado evangelista do Antigo Testamento, e o seu livro do quinto Evangelho. Muito bem. E aí, meus queridos, a Síria era um estado tão violento, gostava tanto de guerra, que a vítima, né, desse mal foi o reino do norte, Israel. Enquanto que Deus salvou Judá, o reino do sul, de forma milagrosa, vamos ver isso lá na frente, porque o povo ouviu a mensagem de Isaías, se arrependeu e Deus poupou Judá, mas lá na frente ele cai também, certo? Lembro-me bem que nós já passamos por essa fase, quando Deus, para livrar Judá, derrotou 185 mil soldados assírios em uma única noite, porque Deus enviou um anjo para livrar o seu povo. Dali em diante, a Síria declinou como nação, a ponto de sofrer total derrota por parte da Babilônia. Aí sim, a Babilônia foi quem levou cativo, certo, o povo judeu, e aí outro profeta saiu em defesa do seu povo. Vamos adiante. Jeremias, o profeta briguento. Vamos adiante, vamos lá. A família de Isaías. O texto diz que Isaías era casado com a profetisa. Isaías teve dois filhos. Foram... O nome dado aos filhos de Isaías foi o resto volverá e rápido despojo, presa segura. A história diz que Isaías foi martirizado pelo rei Manassés. Diz que ele foi cerrado ao meio. Serviu ao Senhor por mais de 40 anos, em completa liberdade, e continuou servindo mesmo sob perseguição por mais de 20 anos. Começou seu ministério no reinado do rei Uzias, e ainda vivia quando da morte de Senaqueribe. O texto bíblico diz que Isaías era de descendência real, foi criado na corte de Jerusalém. Agora, as tradições judaicas indicam que seu pai era irmão do rei Amazias. Sendo assim, Isaías era primo legítimo do rei Uzias. E tem mais. A importância do seu pai é destacada de forma indireta na Bíblia pelo fato de Isaías ser chamado filho de Amós, isso por 3 vezes no texto sagrado. A Bíblia descreve Isaías executando o serviço oficial de historiógrafo de Uzias e também de Ezequias. Certamente Isaías era muito conhecido na corte e tinha fácil acesso aos reis e aos sacerdotes. Diferentemente de Isaías, certo? O Oséias, coitado, teve a sua esposa, foi infiel a ele, e a esposa de Ezequiel morreu, e Jeremias não foi permitido casar. Vamos ver isso mais adiante nos livros que falam de cada um deles. Isaías, casado, como já falei, com a profetisa, tinha 2 filhos que foram os recursos visuais de sua mensagem. O chamado Sear-Jazub, e o outro filho, que Isaías, ele mesmo sumariza isso no capítulo 40, versículo 66, quando fala do retorno babilônico, chamado Maer-Salal-Hasbaz. Rápido à presa, veloz ao despojo, como está aí escrito
no slide. Muito bem. E o ministério, como eu já falei, durou cerca por mais de 40 anos. Isaías abertamente repreendia reis, multidões rebeldes, é conhecido como profeta corajoso. Inclusive admoestou o rei Ezequias a que pusesse sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Adiante. O texto em apreço diz que a esposa de Ezequiel ela morreu, como eu já falei antes. Jeremias não foi permitido casar-se e Osés teve a sua esposa infiel. Agora, Isaías quanto aos reis de Judá. Vamos aqui fazer um pano de fundo histórico do livro de Isaías em 2 Reis e 2 Crônicas para vocês compreenderem melhor. O nosso autor do livro, irmão Gibbs, ele traz aqui no texto 4 que muitas vezes os heróis de uma nação são difíceis de serem entendidos à época em que eles estão ainda atuando, como no caso Isaías profeta, e ele traz no livro como o caso de Tiradentes, que foi um herói no Brasil, certo? Conhecimento histórico que nós vemos, certo? Na história do Brasil, certo? Aí diz o nosso autor Gibbs, da mesma maneira é difícil se entender corretamente o livro de Isaías sem ter um conhecimento preciso dos reis e os eventos históricos que fizeram a história durante a vida desse profeta. Logo no início do seu livro, Isaías 1:1, o profeta serviu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, diz aqui o texto. E outras referências indicam que Isaías viveu ainda alguns anos durante o reinado de Manassés. Tem um quadro aqui na página número 12 do livro que mostra claramente Isaías contemporâneo aos reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e respinga ainda um período do rei Manassés. No período do rei Uzias, está aqui a linha cronológica, deixa eu passar aqui. Isso. No período do rei Uzias, os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias, como foi mencionado no versículo 1 que eu acabei de falar. No capítulo 6, o rei Uzias morre leproso em decorrência de sua transgressão contra Deus por entrar no templo para queimar incenso no altar. O reinado de Uzias, que se estendeu por 52 anos, foi uma época de prosperidade e calma, pois ele serviu ao Senhor com todo o seu coração. Infelizmente, esta prosperidade levou o povo a uma atitude de autoconfiança e diante de Deus o negligenciamento. E qualquer semelhança é mera coincidência com o que acontece na atualidade. Nós temos ainda aqui no nosso livro, o autor Gibbs diz assim, de acordo com as aparências externas daquela época, a nação era considerada muito religiosa, mas Deus, que vê a atitude do coração, viu que sua fé não passava de mero formalismo religioso, algo que Deus abomina, que Deus não tolera, que Deus não suporta. Por isso que o rei Uzias teve no final de sua vida, essa trágica morte, morreu leproso porque o povo estava nesse contexto de formalismo religioso e o rei tentou tomar uma atitude e resultado, morreu leproso. Já Jotão, Isaías no capítulo 6, versículo 1, fala da morte de Uzias, o qual foi sucedido pelo filho Jotão, que tinha correinado com seu pai por 12 anos, que adoeceu acometido de lepra. Após a morte do pai, Jotão reinou por somente 4 anos. Embora tivesse sido um homem reto, a prática do mal corria pela nação de maneira muito degradante e estava muito generalizada para ser contida. E o rei não teve o pulso suficiente para arraigar, tirar do meio do povo que ele era líder, o mal
que estava generalizado. Então Deus sabia que o coração do povo se endureceria à pregação da sua palavra e assim preparou o coração de Isaías para o fato de que sua mensagem teria pouca aceitação no tempo do rei Jotão. Aí depois veio o rei Acais, do capítulo 7 ao capítulo 14 do livro de Isaías, foram escritos durante o reinado de Acais. Nós lemos que o profeta servia nos dias de Acais no capítulo 7, versículo 3, até a morte desse rei, que está lá no capítulo 14, versículo 28. Durante os 16 anos do reinado de Acais, a nação desceu a um nível espiritual tão degradante que se deu a todo tipo de pecado, todo tipo de idolatria, culminando com sacrifícios humanos para deuses estranhos. Isso está registrado em 2 Crônicas. Isso aqui é sério, meu irmão, muito sério. No capítulo 28 de 2 Crônicas, no versículo 3, diz assim o texto bíblico. Olha aqui para vocês, diz assim, ó. Também queimou incenso no vale de Ben-Rinom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Está aqui no texto bíblico que a degradação moral, a idolatria estava tão grande que até sacrifício humano a deuses estranhos o povo estava praticando na época do rei Acais. O templo do Senhor foi profanado com altares e ídolos pagãos, sendo por fim fechado. Isaías desistiu de pregar a este povo pecaminoso e determinou ensinar somente aos seus discípulos fiéis, diz o nosso autor. Quando Deus viu esse estado em que se encontrava o povo na gestão do rei Acais, Deus reagiu ao estado degradante de Judá, permitindo que o reino do norte, ou Israel, e a Síria invadissem a terra. Ainda que esta invasão tenha custado 120.000 vidas, Judá recusou voltar-se para Deus, preferindo procurar a ajuda da Síria como aliado. Aí já é uma história para nós irmos lá para os livros históricos. Já na época do rei Ezequias, após a morte de Acais, que é registrado no capítulo 14 de Isaías, e todas as profecias até este ponto, até o capítulo 39 do livro de Isaías, foram escritos dentro do reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um dos mais devotos reis de Judá. Infelizmente, a palavra correta é essa, infelizmente, herdou do seu pai dois grandes problemas. Qual? Primeiro, a aliança do povo de Deus com a Síria. Nós vimos no parágrafo anterior que Judá, ao invés de procurar ajuda de Deus, resolveu procurar ajuda da Síria como aliado. E Ezequias herdou isso do seu pai, essa aliança com a Síria, e o segundo mal que ele herdou foi que a Judá foi reduzido de aliado militar a simples nação tributária para a Síria. Então, Ezequias herdou os males do pecado excessivo que inundava a nação de Judá. Crendo na sua própria limitação, o que foi que Ezequias fez? Apelou por ajuda de Deus para a solução de ambos os problemas. Resultado, Deus respondeu ao seu apelo e a nação experimentou um grande avivamento espiritual e foi maravilhosamente liberta da Síria, conforme Isaías diz no capítulo 37, versículo 36 do seu livro. E por fim, no reinado de Manassés, embora o nome do rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias em que Isaías escreveu a última parte do seu livro que continha o seu nome. As figuras de corrupção retratadas por Isaías no final do seu livro, certamente não são descrições exatas do país durante o reinado de Ezequias, mas
descrições precisas do estado durante o reinado do seu filho desviado Manassés, que se envolveu em profundos pecados contra Deus, levando o povo também à idolatria. É bem provável, a Bíblia não diz, não está aqui registrado biblicamente falando, mas é bem provável que durante o reinado de Manassés, Isaías estivesse restringido ao seu ministério público. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados mais idólatras do que os antigos cananeus. 2 Reis, capítulo 21 e versículo de número 9. Certo? Bom, nós temos aqui no slide o cronograma dos reis e profeta. Então, falamos por cada um deles. Nós vemos aqui, nessa parte aqui dos slides, a parte de cima, Israel e embaixo Judá, após a divisão das tribos, quando o filho de Salomão não aceitou, certo, ser liderado pelo seu irmão. Aí teve Jeroboão, certo, e Roboão, dividiram-se, um ficou com o reino do norte, Israel, e outro com o reino do sul, Judá. E todos os reis de Israel foram maus, e apenas 8 reis de Judá foram bons, e os demais também foram maus, reis maus, certo? E aqui mostra os profetas em cada um dos períodos desses reis, neste quadro de cronograma. Vamos adiante, para a gente ganhar tempo, que já são 35 minutos de gravação e eu quero chegar rápido no final. Profetas contemporâneos pré-cativeiro, chamados de profetas do exílio. No reino do norte, Elias e Eliseu, a época contemporânea, o reino do sul, Joel, Amós, Osés e Jonas no reino do norte, Isaías e Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ezequiel no reino do sul. E aqui nós temos, cada um deles. Vamos adiantar, como eu já falei, que eu quero chegar logo a parte da visão panorâmica do livro de Isaías, certo? Vamos adiantar aqui. Bom, aqui. Visão panorâmica do livro de Isaías. Tendo resumido o livro de Isaías à luz do seu fundo histórico, agora vamos estudar a organização estrutural do livro de Isaías. No contexto geral, Isaías é tido como a mini-bíblia. Por quê? Porque ela é uma bíblia dentro da Bíblia. Aí aqui é para quem gosta de numerologia bíblica, certo? Isaías contém 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Estes capítulos podem ser divididos em uma seção de 39 capítulos e a outra de 27 capítulos, assim como a Bíblia contém 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, certo? As divisões de Isaías se comparam à Bíblia no seu conteúdo, por isso que é tido como uma mini-bíblia ou uma Bíblia dentro da Bíblia. E o tema do livro de Isaías é encontrado no seu próprio nome, que significa o Senhor é salvação. Nos primeiros 39 capítulos, Judá estava enfrentando a ameaça de uma invasão assíria. A solução de Isaías para este problema era levar Israel a confiar em Deus para o seu livramento e não em aliança com outras nações. Já nos 27 capítulos restantes, Isaías é levado em espírito até o tempo do exílio, 150 anos adiante, e a mensagem de Isaías para o exílio futuro era de confiar no Senhor para a salvação. Isaías lembrou aos cativos que somente Deus poderia dar libertação física do cativeiro e a libertação espiritual do pecado à conta do seu povo. Muito bem. Agora, página 21. O tribunal. Vou botar aqui.
Como já observado, os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias. No decorrer deste tempo, Deus derramou suas bênçãos sobre Judá. E ao invés de manifestar gratidão a Deus pelo favor que ele fez, a nação desviou-se e tomou o caminho do formalismo religioso. E em seguida, afundou-se por completo no mundanismo. Apesar da aparência de piedade, a nação afastou-se mais e mais de Deus, fazendo com que ele a trouxesse o julgamento perante o seu tribunal. E aí, no slide em apreço, nós temos aqui, este capítulo descreve uma cena em um tribunal. Deus convocou o tribunal e declarou as acusações. No versículos 2 e 4, apresentou o seu caso e declarou a nação culpada. Mas Deus ofereceu aos acusados a oportunidade de se arrependerem e de serem perdoados. No segundo parágrafo da página 21, nós temos o juiz, o júri e a acusação. Isaías, ele simulou um drama jurídico e aqui ele retrata Deus como juiz, intimando Judá para que aparecesse perante um conjunto de cidadãos representado pelos céus e a terra, no entender de Isaías, toda a criação. Uma cena de julgamento literal. Qual foi a denúncia contra Judá? Ingratidão. E aqui, meus queridos, tem uma coisa bem interessante, que Isaías, ele leva isso a um pano de um tribunal literal, tá certo? Literal. Ele chega a dizer assim, até o boi conhece o seu dono, o jumento o dono da sua manjedoura. Contudo, os judeus se recusavam a reconhecer o Pai Celestial. E aí, por isso, Deus teve que deixar de lado os seus planos, feitos em prol de Judá, e traz uma denúncia de ingratidão contra esse povo. A acusação, Deus é retratado aqui como aquele também que faz a acusação direta ao povo. Deus, mesmo Deus sendo juiz, colocando aquela acusação contra o seu povo, Deus não abandona o seu povo. Com brandura, ele procura persuadir o seu povo para que reconheça os seus erros. Voltando do júri, qual pai com o coração magoado, Deus dirige suas palavras ao réu ou ao filho rebelde. Quem é esse réu? Judá. Continuando, Deus dá uma oferta a todo o seu povo de absolvição. Judá, o réu, ele era aqui retratado como um homem cheio de contusões, chagas, podres, feridas purulentas, que recusa deixar sua rebeldia e voltar para casa para ali receber o socorro médico necessário. Mas Deus, um pai amoroso, sabendo que Judá se defenderia alegando seus numerosos sacrifícios e o zelo religioso, Deus refuta essa defesa, mas dá ao povo a oferta de absolvição. Judá merecia a condenação, a mesma que caiu sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus resolveu absolver o seu povo, caso se arrependessem verdadeiramente. Mesmo assim, mesmo o povo sendo pecador e se esquivando de voltar-se para Deus, pela misericórdia de Deus onipotente, o povo podia se tornar são, podia se tornar puro, nas palavras de Isaías, que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A isso é acrescentado o perdão para o povo pela parte de Deus. Por fim vem o julgamento. O julgamento mesmo oferecido a Judá, a opção de arrepender-se e evitar a devida punição pelos pecados. O seu julgamento foi anunciado com a esperança de que isso o levasse à resolução de obedecer a Deus. Mas, diz Isaías,
se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse: os que deixarem o Senhor perecerão. Bom, este aviso de punição influenciou tudo que Isaías escreveu no seu livro até o capítulo 37. Realmente Judá arrependeu-se e livrou-se da calamidade da invasão assíria. Mas não foi o fim. Isaías depois, no capítulo 2, traz outra palavra, outra mensagem quanto ao futuro daquele povo, no capítulo 2 até o 5. E olha, meus queridos, vou repetir, certo? O cumprimento das profecias nem sempre ele segue uma ordem cronológica, certo? Deixar isso aqui bem claro. Há profecias que acontecem no ato, há profecias que acontecem depois, e tem profecias que ainda hão de acontecer, certo? Então, Isaías teve uma visão, mandou essa mensagem para o povo quanto ao futuro, certo? E o profeta condenou a hipocrisia daquele tempo. Ele predisse a invasão do inimigo de Judá no futuro imediato e também esboçou o plano de Deus a se cumprir no futuro muito distante. E a ordem desses eventos foi lógica, mas não cronológica. Diz o profeta: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e o concorrerão a ele todas as nações. E aqui, meus queridos, o profeta estava falando acerca do monte do Senhor. Deixa eu passar aqui. O monte do Senhor. E ele fala acerca do reinado milenar de Cristo, monte do Senhor. Vamos adiante? Vamos adiante. A casa do Senhor. O profeta olhou adiante para o tempo em que o reino justo de Deus seria estabelecido e o templo se tornaria o centro da adoração mundial ao Senhor. Na época de Isaías, os judeus estavam adotando os falsos deuses dos gentios, mas viria o dia em que os gentios deixariam seus ídolos e adorariam o Deus verdadeiro de Israel. As nações iriam depor suas armas e iriam cessar as guerras. E aí veio a segunda parte, quando Isaías previa o renovo do Senhor, ou dia do Senhor, para restabelecer aquele renovo que Deus iria dar. Logicamente aqui falando sobre Jesus Cristo, que veio como um rebento da raiz da dinastia de Davi, para purificar seu povo, restaurar a terra, habitar com eles que estavam no deserto. Toda a habitação, disse Jeremias, será abençoada pela presença do Senhor. Ao contrário dos dias de Isaías, naquele dia o povo será santo, separado, e a terra será bela e gloriosa, mais uma vez voltando-se para o reinado milenar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem mais. Isaías elaborou o seu cântico, que nós temos como cântico de Isaías. Vamos adiantar. Nós temos aqui um resumo do que Isaías tratara com o seu povo. O povo era desobediente, o povo era cobiçoso, o povo se embriagava, o povo era indiferente, havia uma inversão de valores que foi totalmente alertado o povo por Isaías naquele contexto geral. O povo era muito violento, era indiferente, imprudente, o povo gostava de tudo menos de Deus, nem olhavam para as obras das suas mãos. Eles se embriagavam rapidamente, e acerca de tudo isso, Deus iria como um leão assobiar
iria atacar essa vinha, que foi aqui retratada por Isaías como sendo seu povo, pelos assírios. 70 anos depois de Isaías, 700 anos depois de Isaías, Cristo Jesus também usou a mesma ilustração da vinha, buscando conscientizar os judeus do seu tempo quanto à obediência ao dono da vinha. Aí está escrito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para mostrar a importância de Deus dava para alertar o seu povo quanto a esse ministério. Lógico, Jesus citou Isaías para mostrar que aquilo que aconteceu no passado estava acontecendo no presente. E o povo tinha que tomar essa atitude de se voltar-se à obediência ao Deus que aqui é retratado como dono da vinha. Texto 3, a visão do céu. E o texto vai dizer que após a morte do rei Uzias, o grande rei da história de Judá, preocupou muito o profeta Isaías. Turbado no seu espírito, Isaías foi ao templo para orar e receber conforto de Deus. Estando em meditação, ficou extasiado com a presença divina e teve uma visão do céu, onde viu o Rei dos Reis assentado no seu trono refulgente de glória. Oh, aleluia! Através dessa experiência, Deus queria afirmar a Isaías a confiança de que os governantes terrestres vêm e vão. Porém, quem controla tudo e todos é o Rei eterno. Muito bem. Vamos adiante. Depois nós temos aqui a promessa do Messias. E Isaías vai retratar de forma grandiosa o Cristo no seu livro. Nós temos aqui a chamada Cristologia no livro de Isaías. Temos aqui vários aspectos da vinda do Messias no livro de Isaías. Temos aqui essa parte relacionada à primeira vinda, o nascimento virginal de Cristo. Aqui é chamado de o fundo histórico, O povo que andava em trevas viu grande luz, filho de Jessé, filho de Davi, seu sofrimento e humilhação, homem de dores, e o Espírito do Senhor está sobre ele. Aí nós temos aqui, certo, as profecias acerca do Messias. Muito bem, vamos acessar aqui para mostrar os irmãos. Temos ainda, meus queridos, nas páginas 28, página 31 e página 33, falando acerca desse momento cristológico do livro de Isaías, certo? Deixar aqui para meditação de vocês essa parte do nascimento de Cristo virginal, a qual foi por Isaías profetizado pelo menos 200 anos depois da morte de Salomão, quando tudo isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Quando ele fala a palavra virgem na sua profecia, o termo utilizado por ele é alma, em hebraico, que nesse texto pode significar uma mulher jovem em idade de casar ou uma virgem no sentido sexual. Isaías estava afirmando que o menino nasceria naqueles dias durante a vida do profeta. E o termo, a palavra alma, uma mulher jovem em idade de casar, uma virgem, onde quer que apareça a palavra alma, o contexto sempre indica uma virgem. No caso aqui, ele foi bem categórico, porque por várias vezes o profeta refere-se a Cristo como aquele que haveria
E o mais interessante é que ele falava no presente e no futuro remoto. O profeta Asaf, ele acreditava que aquilo estava prestes a acontecer, né? E de fato aquilo aconteceu. Isaías ainda profetizou acerca do ministério e reino do Emanuel. No capítulo 7, continua com o personagem principal até o fim do capítulo 12, esse Emanuel. Embora o nome apareça somente no capítulo 7, versículo 14, e no capítulo 8, versículo 8, não há sombra de dúvida de que o rei incomparável citado nessas referências é o mesmo Emanuel. E ele ainda diz mais no 9º capítulo que Emanuel iria ministrar primeiramente na Galileia, território das antigas tribos de Zebulon e Naftali. E é nesta área que se localizam a cidade de Nazaré, Caná e Cafarnaum. E olha que esse território é muito importante, porque nesta localidade da Terra Santa apareceu Emanuel pela primeira vez como porta-voz do Pai. Então, nós temos aqui na profecia de Isaías o Deus encarnado, o Deus que tomou forma humana para vir e tabernacular ou habitar no meio do seu povo. E ainda dá os títulos desse Messias: maravilhoso conselheiro, não existe problemas no céu ou na terra que ele não possa resolver. Ainda diz que é Deus forte, ou no bom hebraico El Gibor, o poder que prevalece, Pai da eternidade. E na Septuaginta e na Vulgata Latina, o nome Pai da eternidade é substituído por Pai da era vindoura. Não perde em nenhum momento, certo, o seu ofício de Pai da eternidade. Príncipe da paz, na esfera espiritual, promove a nossa paz interior com Deus, e no plano universal trará paz total ao mundo quando aqui ele reinar no seu reinado milenar. Durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes faziam o quê? Eles seguiam um cortejo, iam até o poço de Siloé, enchiam um vaso de ouro de água, voltavam ao templo, começavam a cantar o Halel, o grande Halel, que é o Salmo 11 até o Salmo 118, tá certo? E é conhecido como o Cântico dos Redimidos. Conclui Isaías no seu livro como o livro do Emanuel. O cântico alude primeiro a tristeza, para depois trazer o regozijo, a alegria, porque a ira de Deus foi removido e veio a restauração normal da comunhão. Então, nós vemos aqui Isaías dando um brado de júbilo nos últimos versículos deste cântico, os 6 últimos capítulos que retratam o Emanuel, Deus conosco. Ele exulta e jubila, e ainda pede para que o povo também assim o faça, os habitantes de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio do seu povo. Amém, meus queridos? Desculpe, a aula hoje foi extensa, porque tivemos que fazer a parte introdutória do livro, mas garanto a vocês que as próximas aulas serão mais curtas, mais diretas, mais concisas, para que nós venhamos a nos deter na lição do nosso livro. Obrigado a todos pela paciência. Quero pedir a vocês que respondam os questionários. A prova, a avaliação já está disponível no Cetadem, vocês podem pegar e para ir respondendo. Leia o livro, veja o vídeo, responda o questionário para poder responder as suas avaliações. Tenham todos uma boa aula, uma boa prova. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula, semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.